Olá, hoje falaremos sobre o mecanismo receptor, mecanismo efetor e o mecanismo conector. Esses mecanismos participam de um conjunto de ações e reações do nosso corpo, como respostas imunológicas, atividades físicas, sensações e expressão de alegria, tristeza ou raiva, ou até mesmo expressões faciais. Já se perguntaram como funciona esse processo? Vamos explicar de maneira didática como esses processos ocorrem em nosso corpo. Mas antes de tudo, precisamos entender alguns conceitos básicos do sistema nervoso, tais como: o sistema nervoso atua como uma rede de comunicação que age em todas as atividades psicomotoras e psicológicas, sendo composto por bilhões de células nervosas, conhecidas como neurônios. Dessa forma, o neurônio é uma unidade básica funcional do sistema nervoso, tendo como função a recepção, condução e transmissão. Assim, o sistema nervoso central é constituído por cérebro, medula espinhal, nervos e neurônios. Nesse sistema, a medula espinhal é uma via centralizada condutora de estímulos e respostas, sendo assim dividida em sistema simpático e parasimpático. Como resultado disso, temos as sensações, percepções, memórias e emoções. E para entendermos como funcionam os mecanismos que nos possibilitam ter alterações, pode-se compreender o comportamento como produto do funcionamento de 3 mecanismos fisiológicos. O primeiro mecanismo que iremos abordar será o receptor. Mas o que são receptores? Receptores são proteínas sensibilizadas a um determinado estímulo. No nosso corpo temos 5 tipos de receptores. São eles: receptores de temperatura, de pressão, paladar, visuais e de dor. Eles são ligados a nervos, que são um conjunto de neurônios responsáveis por transmitir até a medula as informações coletadas pelos receptores. Para entendermos melhor, você já se perguntou como você sabe em qual posição você está? Se você está sentado ou em pé? Sabia que isso só é possível porque no interior de nossos ouvidos está presente o que chamamos de otólitos, que ao ser atraído pela gravidade, direcionam-se a uma determinada região do labirinto, onde ao encostar nas células sensoriais originam impulsos nervosos que serão levados ao cérebro, revelando nossa posição. Na membrana dessas células sensoriais estão os receptores. Podemos concluir que todos os demais estímulos são captados por esses receptores. E os órgãos que possuem receptores são a língua, os olhos, os ouvidos, a pele e as narinas. Agora que entendemos a função dos receptores, seguiremos explicando o mecanismo efetor. E quem é que faz parte do mecanismo efetor? O mecanismo efetor são as reações aos estímulos captados por músculos e glândulas, ativados pelo sistema nervoso central. Através dos estímulos de um ambiente, o indivíduo irá reagir e adaptar-se àquele meio, permitindo realizar tarefas como dormir, comer, digitar, correr. Ou seja, o efetor realiza uma ação. Tudo começa com o estímulo do meio. Eles serão captados por nossos receptores e serão enviados ao córtex. Esse estímulo resultará em uma ação, gerando uma resposta observável, ocorrendo por meio dos órgãos efetores, que são os músculos e as glândulas. Os músculos estriados ou esqueléticos são responsáveis pelos movimentos voluntários, como levantar um peso do chão ou o movimento de cantar e escrever. Já os músculos lisos constituem os movimentos involuntários do nosso corpo, como, por exemplo, a dilatação dos vasos sanguíneos. Quanto ao músculo cardíaco, ele coordena os batimentos do coração, sendo, portanto, involuntário. Já as glândulas influenciam no comportamento, ações e pensamentos através da liberação de hormônios na corrente sanguínea. Essas glândulas podem ser classificadas em endócrinas, quando lançam os hormônios na corrente sanguínea, ou em exócrinas, se lançam em uma cavidade ou superfície do organismo, e também em mistas, quando lançam tanto na corrente sanguínea como também fora dela. Os hormônios, quando percorrem os vasos sanguíneos, irão se unir a sítios de receptores e irão influenciar aquele tecido.
Bem, agora que já entendemos que os receptores são sensíveis a estímulos, entenderemos como essas informações são direcionadas ao sistema nervoso central, medula espinhal e cérebro. Chamamos esse processo de mecanismo conector. Mas quem são esses conectores? São um conjunto de neurônios capazes de levar informações à medula espinhal e ao cérebro, assim como enviar respostas do sistema nervoso central aos músculos ou glândulas endócrinas. Sendo assim, estímulos e respostas são mediados pelos neurônios. Logo, essa rede é compartilhada pelos mecanismos receptores e efetor. Os neurônios sensoriais e os neurônios motores juntos irão controlar movimentos para elucidar esse mecanismo. Pense no momento em que você está escrevendo um texto com o auxílio de uma caneta e papel. A princípio, seu cérebro irá enviar um comando aos seus neurônios motores que chegarão até os músculos dos seus dedos, movendo-os de acordo com o que você pensou em escrever. Assim, os receptores auxiliam o envio de informações por meio dos neurônios sensoriais, ajudando na determinação para regular a pressão que será exercida ao segurar e movimentar a caneta. Para exemplificar todo esse contexto e a relação entre eles, faremos uma analogia envolvendo a tecnologia, que pode parecer boba a princípio, mas se pararmos para refletir, iremos perceber que até mesmo o celular possui funções muito semelhantes com as que nós apresentamos no nosso organismo naturalmente. Nós estamos vivendo constantemente com essas ações ocorrendo simultaneamente em nosso corpo, mas ao transferirmos esse mecanismo para um celular, podemos observar que a capacidade humana inspirou os aparelhos, pois aquilo que o cérebro executa, os aparelhos, através de um sistema, também tendem a fazer, funcionando os 3 mecanismos explicados anteriormente. Por exemplo, abatermos uma foto, digitar um texto ou até mesmo ligar o aparelho. Podemos comparar os receptores que recebem um estímulo externo, sendo assim, ele interpreta essa ação como se fosse o cérebro e manda o que deve ser executado, representando o mecanismo efetor. Dessa forma, podemos perceber que no nosso cotidiano existem situações que podem ser comparadas ao que ocorre com o nosso corpo, sem mesmo nos darmos conta.